Boas-vindas! Este encontro traz as orientações de como transferir as trilhas para a placa de cobre por transferência de calor e os procedimentos envolvidos para sua corrosão usando a solução de percloreto de ferro. Basicamente, o processo da construção da placa de circuito impresso consiste em elaborar o desenho das trilhas, fazer a corrosão da placa e soldar os componentes eletrônicos. O primeiro vídeo focou no uso do software para elaborar o desenho das trilhas e que detalhou principalmente a etapa 2. Agora, entramos em uma nova fase em que iremos abordar as atividades para realizar as etapas 3 a 6. O presente vídeo detalha como transferir as trilhas para a placa, como proceder para realizar a corrosão. Cada uma dessas etapas apresentam detalhes construtivos que são listados e que, se forem seguidos, irão aumentar a probabilidade de sucesso da atividade. A transferência das trilhas e a corrosão são tarefas que utilizam muitos materiais. Se estiver com eles em mãos, isso irá contribuir para a agilidade da atividade. A seguir, o resumo do que é necessário para cada etapa. Tenha em mente um local que faça impressão a laser. A tarefa 2 irá precisar de uma base de madeira ou de papelão, régua de metal, estilete ou serra de metal, lixa d'água 120 ou lima, uma chave de fenda para realizar o desgaste da placa. Para limpar a placa antes da corrosão, é necessário ter uma esponja de aço, detergente, secador, papel toalha e luvas de látex. Para fixar o layout, é necessário uma tesoura e fita crepe. Fita adesiva ou isolante não dão muito certo. A tarefa 5 vai precisar de uma prensa térmica ou ferro de passar roupa e uma caneta para circuito impresso para eventuais retoques. A corrosão será feita com o percloreto de ferro, sendo que o interessante é ele já ser diluído. Então, despeje em um recipiente de plástico ou de vidro. E para nossa proteção, usar luvas de látex, avental, óculos de segurança. Para limpar a placa após a corrosão, água, escovinha, pano, solvente de tinta e secador. A seguir, vamos aos detalhes. São apresentadas placas de cobre cuja estrutura de sustentação pode ser de fenolite ou fibra de vidro. São facilmente encontradas no comércio de componentes eletrônicos. A placa de fenolite é obtida a partir do papel prensado. É higroscópica, ou seja, é sensível à umidade. Essa característica deve ser considerada dependendo da aplicação do circuito eletrônico. A de fibra de vidro, como é uma mistura de resina epóxi e fibra de vidro, causam desgastes das brocas. É apropriada para circuitos que operam em elevadas frequências. Podem ser de face simples, em que apenas um dos lados é cobreado, ou dupla face, os dois lados são cobreados. Ressalto que o vídeo em questão aborda a confecção da PCI de face simples. Como curiosidade, os circuitos de maior potência são construídos em estruturas PCB de núcleo de metal. As placas comerciais possuem dimensões padronizadas. No exemplo, 10 por 10 cm e 20 por 10 cm. Na imagem, as placas 1 e 2 são originais, enquanto que a 3 e a 4, como exemplo, são retalhos. É provável que o tamanho da placa seja maior que o necessário. Aí é inevitável que tenha que recortar a placa para compatibilizar o layout das trilhas com a placa comercial, que é o que será visto na sequência. Para recortar a placa com o estilete ou chave de fenda, ou ambos, utilize uma base de madeira ou de papelão para dar apoio ao conjunto. Use as dimensões do desenho das trilhas para delimitar as laterais da placa com uma folga entre 3 e 5 milímetros. Com o uso do estilete ou com a chave de fenda e da régua metálica, execute o desgaste para formar um friso e, na sequência, um sulco. Alterne esse movimento entre os dois lados da placa, ora no lado do cobre, ora no lado do fenolite, como no exemplo. Esta atividade irá demorar. Realize o desgaste até obter um sulco.
De tempo em tempo, apoie uma das laterais da placa e tente quebrá-la. Não force em demasia. Caso não consiga quebrar, continue com o desgaste e repita a tentativa. Neste cenário, precisa ter a serra de metal e uma ferramenta que auxilie na fixação da placa, como sugestão, a morsa ou grampo C. Com as laterais da placa delimitadas, use o estilete ou a chave de fenda e a régua metálica para executar o desgaste e assim formar um friso que favoreça o uso da serra. Prenda a placa com o uso de uma morsa ou grampo C e, na sequência, apoie a serra em uma das bordas e inicie o movimento de vai e vem. Use um recipiente para coletar a sujeira. Independentemente de como foi feito o recorte da placa, se usando o estilete ou a serra de metal, é necessário lixar as laterais para retirar as rebarbas, para não nos machucarmos e melhorar o aspecto da placa. Use a lixa d'água 120 ou lima. Para limpar a placa, use uma luva de látex para manusear e comece passando a palha de aço sobre o lado do cobre de forma que fique brilhosa. Lave com detergente e use o secador para secá-la completamente. Não toque mais na placa sem as luvas. É que as nossas mãos naturalmente possuem uma camada de proteção em que uma das substâncias é a gordura. Para a impressão, utilize uma impressora a laser cor preta com resolução mínima de 600 dpi para imprimir o layout em papel couché 150 gramas por metro quadrado. Como sugestão e aproveitamento do papel, imprima mais do que um layout na folha A4 ou faça mais cópias A4. Assim terá impressões sobressalentes se necessário. Tenha atenção para que durante o processo de copia e cola não ocorram distorções na impressão, pois deverá trazer dificuldade no encaixe dos componentes na etapa da soldagem. Essa dificuldade é verificada principalmente nos componentes que possuem terminais rígidos, como os que estão sendo apresentados. Armazene as folhas impressas, protegendo-as da umidade e poluição. Vamos à explicação da transferência ou do decalque das trilhas para a placa usando a prensa térmica. Com o desenho das trilhas já recortado, coloque-o voltado para o lado cobreado da placa. Fixe-o com fita crepe para que não se mova. Não utilize fita adesiva ou isolante, pois elas podem derreter. Acomode a placa com o lado do cobre voltado para cima da prensa térmica e feche o compartimento abaixando com cuidado a tampa. Ligue e ajuste para a temperatura de 200 graus Celsius. Aguarde 120 segundos, desligue a prensa e abra a tampa com cuidado. Lembre-se que o conjunto está quente, por isso cuidado e atenção ao manuseá-la. Retire a placa com uma pinça ou alicate de bico. Caso não tenha disponível uma prensa térmica, o ferro de passar roupa será a opção para realizar a transferência das trilhas. A dificuldade está em estimar a temperatura do ferro e o tempo que deve ser mantido sobre o conjunto da placa mais a impressão, pois depende da marca do ferro. A imagem da direita é um ferro usado para aeromodelismo, que também pode ser usado. O procedimento inicial é o mesmo usado para a prensa térmica. Colar o layout com a fita crepe, com as trilhas voltadas para o lado cobreado da placa, não usando fita isolante nem fita adesiva. Cole a placa em uma base rígida, isso evitará que a placa se desloque durante o processo de transferência. E agora, usando as orientações do Alexandre Costa, vide nota de rodapé 1. Passe o ferro quente em todo o layout várias vezes. E inicialmente de leve, procurando excursionar o ferro lentamente e uniformemente sobre todo o layout. Depois que o papel esquentou, perceberá que ele não fica mais tão liso quanto no início. É nesta hora que a gente deve exercer uma maior pressão sobre o ferro, caprichando nas bordas, onde a dissipação de calor é maior. Repare que o papel vai ficando meio transparente e o que está impresso vai, de certa forma, se revelando. Aguarde a placa esfriar e uma forma de facilitar a remoção é molhar o papel com água para que amoleça e ir esfregando com uma escovinha com cuidado até a remoção estar completa. Note que, ao passo que o papel desmancha, o circuito impresso pode ser visto no cobre.
Após a total remoção do papel couché, verifique se não há pequenos restos de papel entre as vias do circuito. Se houver, use um estilete. Se perceber alguma imperfeição nos traçados, use caneta permanente para fazer esses pequenos reparos. Antes de levar a placa para a corrosão, um detalhezinho que faz a diferença. Realize um furo com a furadeira com broca de 1 mm ou com um perfurador de placa em um dos cantos da placa. No furo, colocamos um pedaço de fio encapado com comprimento adequado. Com isso, o manuseio da placa será facilitado quando mergulhada no percloreto. A característica do percloreto de ferro é que corrói metais, daí o motivo de usá-lo somente em recipientes de plástico ou de vidro. Além disso, é muito agressivo, podendo causar queimaduras, manchas permanentes em tecidos e revestimentos. Portanto, é primordial que preze pelo uso dos equipamentos de proteção individual, guarda-pó, óculos de segurança e luvas de látex. Opte pela solução de percloreto já diluída. E sugiro que anote as datas de uso para ter uma noção do seu nível de atividade. Em um recipiente plástico ou de vidro, coloque uma quantidade da solução suficiente para cobrir a placa. Não há problema de colocar a placa antes ou depois de colocar a solução. Apenas tome cuidado para que toda a placa esteja coberta. A corrosão completa pode levar cerca de 15 a 30 minutos. Porém, isso depende da qualidade do percloreto e da temperatura ambiente. Movimente a placa no interior da solução. Irá ajudar na uniformidade da corrosão. Para movimentar, use o fio encapado que foi preso na placa. Caso tenha esquecido, use outro objeto, mas que possa ser bem lavado após o contato com o percloreto. Um ligeiro aquecimento da solução tenderá a acelerar o processo, mas observe que o recipiente usado deve ser um refratário ou vasilhame que seja adequado para a solução e ao aquecimento. Não se descuide do processo. Atenção ao tempo e monitore constantemente o estado da placa. Quando não houver mais nenhuma parte em cobre visível na placa, o processo da corrosão está pronto. Remova a placa do recipiente e lave-a com água e sabão para remover o excesso de percloreto. Use uma escovinha. Seque com papel e, se possível, um secador. Para retirar o toner da impressão, o adequado é usar um solvente de tinta. Se não tiver, use a palha de aço com delicadeza. Observe que o cobre embaixo da tinta não sofreu corrosão. Após ter realizado a limpeza da placa, faça o recolhimento do percloreto ao depósito original. Um funil de plástico ajuda na devolução para o depósito. A vida útil da solução é longa, mas em algum momento deverá ser descartada. Nunca descarte o percloreto de ferro em vaso sanitário, ralos, córregos ou qualquer outro local do meio ambiente sem antes fazer a neutralização correta. Isso porque pode ocasionar o desequilíbrio do pH, afetando a fauna aquática e prejudica o solo, causando queimaduras na flora, sendo necessária, então, a sua neutralização. Busque informações, como no link indicado, para se orientar de como realizar o descarte. Chegamos ao final das explicações sobre a etapa da corrosão da PCI. Nos encontramos no vídeo sobre a etapa da furação e soldagem. Até lá e muito obrigada!